Então, antes de mais nada, muito boa noite para todos que nos acompanham, de Mostardas, de região, aí do Rio Grande do Sul, também do Brasil, né, de outras partes ou mesmo de fora. Que o Senhor nos envolva a todos num grande abraço de fraternidade, nesse grande amplexo do seu amor. Eu fico muito grato, muito honrado de poder participar deste evento, deste seminário, também em comemoração aí aos 19 anos da casa, que venham muitos anos mais de trabalho, de serviço, de fraternidade na seara com Jesus, e que Ele, o Divino Mestre, o Divino Amigo de todos os momentos de nossa vida e de nossa caminhada, possa falar ao nosso coração. Que a nossa audição, a nossa percepção espiritual estejam abertas, sintonizadas com as luzes e as bênçãos do mais alto, que nos alcançam todas as vezes que nos voltamos para a luz inconfundível e inesquecível do seu Evangelho. Que temos todos uma noite proveitosa de reflexões, de aprendizados, acerca desse que é um tema muito importante em nossa trajetória no mundo. Um mundo, como sabemos e como podemos constatar dia a dia, ainda marcado por muitos conflitos, por muitos desafios. Um mundo que nos ensina a doutrina espírita está ainda nas faixas mais iniciais da longa jornada de progresso e de ascensão dos seres, dos planetas, um mundo na condição de expiação e provas, e por isso ainda marcado por esses traços tão marcantes, né, da angústia, do medo, do desespero tantas vezes. Mas nem por isso um mundo que deixa de ser belo, tão rico de possibilidades, tão acolhedor, essa escola bendita que o Senhor nos tem ofertado há séculos, para que aqui possamos aprender a soletrar a ciência do infinito, aprender a descobrir sobre a magnitude de nossos destinos. E não nos tem faltado, então, Jesus, como sublime governador espiritual deste orbe, não nos tem faltado ele com recursos de sublimação, com as suas luzes, na forma dos seus ensinamentos, na figura dos seus mensageiros, que tem enviado frequentemente à Terra, em todos os tempos, latitudes e povos. O Mestre nos tem nutrido com a luz da vida, que gradualmente vamos aprendendo a acolher, a processar em nós, para que da luz recebida passemos gradualmente à luz refletida. E para que esse mundo, ainda uma mescla de luz e sombras, possa cada vez mais ver a luz, viver a luz. Para que a nossa trajetória por esse mundo seja cada vez menos marcada pelo medo, pelo desespero, pela angústia e cada vez mais preenchida de amor, de esperança, de fé, de bom ânimo. Então, especialmente aos corações que se veem agora aflitos, que possam ressoar essas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque em Jesus, no Espiritismo, o Consolador, nós temos encontrado mananciais que cumprem função similar à do oásis no deserto, para o viajor sedento. Temos estado, nos visto tantas vezes sedentos de paz, de infinito, de plenitude, de amor. E Jesus e o Espiritismo que o revive comparecem junto de nós, como essa água viva, como essa fonte de vida, como esse raio de luz intensa que nos penetra, que difunde, melhor dizendo, que dilui, que desfaz as sombras
e que nos ajuda a encontrar novo ânimo, nova inspiração para a nossa caminhada, para que possamos superar as lutas, as dificuldades que fazem parte da vida e que são, em verdade, o nosso material de trabalho, a nossa grande escola de aprendizado na Academia do Evangelho do Cristo, conforme a expressão utilizada por André Luiz. Então, que as nossas reflexões, de algum modo, possam contribuir para os corações que aqui estamos, todos juntos aprendendo, para que em nós vibre e pulse a mensagem essencialmente de bom ânimo, a boa nova de Jesus. E para a gente entender a importância disso, lembramos-nos logo no início de nossa reflexão de uma pequena história que Humberto de Campos nos traz no livro Cartas do Alto, no capítulo de número 44. O título do capítulo é Anotação Simples. E Humberto de Campos, irmão X, ele responde a alguém que havia buscado Chico, alegando profundo desânimo na tarefa, na caminhada, muitas dificuldades, incompreensões, corações que desertavam no trabalho. Enfim, se via cercado de muitas lutas e por isso se encontrava ali desanimado, desalentado. Irmão X responde por meio da psicografia de Chico Xavier, relembrando a frase ou a fala de Jesus, dizendo-nos: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Destacando que sim, no mundo teremos nós aflições, porque faz parte do viver aqui, da própria finalidade de nossa encarnação, os resgates que temos a efetuar, os problemas e desafios que buscam tirar de nós, desenvolver em nós habilidades e potencialidades que ainda não temos. Então há uma razão de ser. O Espiritismo, nos falando de Deus, da sua justiça soberana, nos explica também as causas das aflições, sejam elas anteriores, sejam elas atuais, como Kardec irá descrever no próprio capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o irmão X lembra a fala de Jesus, que está contida no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas também a continuidade, que é aí absolutamente essencial, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim também nós, cada um de nós, com o amparo de Jesus e empenhando-nos na tarefa, haveremos de vencer também, dentro dos propósitos, dos projetos que estabelecemos para essa reencarnação. Porque se graduam as experiências sempre conforme as possibilidades de cada espírito. Então ele relembra essa fala de Jesus para o irmão que o buscava, que o indagava. A própria lembrança da figura de Jesus já é em si um consolo, já é em si um convite à renovação de ideias, de pensamentos, né? Porque às vezes, quando entramos nessas faixas do desalento, do desânimo, como que entramos ali numa espécie de fixação mental, como quem andasse, por exemplo, em um pântano ou em uma areia movediça, daqui a pouco nos vemos como que presos àquilo, com dificuldades extremas para sair. Então, daí a importância da renovação mental, de não irmos afundando mesmo nesses estados de espírito. E a lembrança de Jesus é sempre propícia, muito propícia nesse sentido. Então, ele recorda essa fala do mestre e então ele traz essa pequena historinha, né? Um conto. E ele diz que, certa feita, o espírito das trevas foi fazer uma liquidação em sua loja, colocando ali à venda, né, no mostruário, as suas principais ferramentas, as ferramentas de que ele se servia em suas atividades. E ali estava no balcão, para o indivíduo que ali adentrou, ali estavam expostas as ferramentas, cada uma delas com o seu valor e com uma etiqueta que as identificava. Então ele foi passando os olhos ali e ele viu inveja, maledicência, ódio, ciúme e outros nomes, mas uma delas, em especial, lhe chamou a atenção, pelo seu detalhe ali, meio dourado,
pelo fato de ser a ferramenta mais cara de todo o mostruário, mas também a que se mostrava mais gasta, mais utilizada. E ele ficou então curioso a respeito daquilo e indagou, né, o dono da loja a respeito do porquê aquela ferramenta era a mais cara e ao mesmo tempo a mais utilizada. Ele havia reparado também que o rótulo a descrevia, estava escrito desânimo. E então o espírito sombrio lhe respondeu: esta é a mais cara porque é a que eu utilizo com mais frequência, porque pouca gente sabe que ela me pertence. Com ela, acrescenta ele, eu consigo abrir uma imensa quantidade de portas que as outras ferramentas não conseguem. E aí, uma vez dentro dessas pessoas, consigo utilizar, né, à vontade as demais ferramentas para alcançar os meus intentos. Então, essa é a simples historinha que irmão X compartilha com esse irmão e, naturalmente, com todos nós, acerca do desânimo. Dizendo-nos que, muitas das vezes, ele é um dos nossos maiores adversários na caminhada. Porque não reconhecemos justamente a sua origem. O ódio, o ciúme, a inveja, a maledicência, mais facilmente identificamos como ferramentas utilizadas ainda pelas sombras, sejam as de fora de nós, né, na forma das influências espirituais, sejam as de dentro também. Então, são ferramentas mais facilmente reconhecíveis como ferramentas utilizadas nesse processo de estagnação ou de criar obstáculos ao nosso progresso espiritual. Mas o desânimo, o desalento, pouca gente, diz lá o espírito sombrio, conhece que essa ferramenta também lhe pertence. E ela é, a maioria das vezes, uma das mais eficazes, porque abre portas, ou seja, abre corações que as outras não foram capazes de abrir. Então, às vezes, até mesmo espíritos que estão numa linha ali de conduta alinhada com o Evangelho, que não estão suscetíveis ao ódio, né, que têm se precavido da maledicência, da inveja e tudo mais, mas às vezes corações assim valorosos acabam cedendo ao desânimo. Então, o cuidado que a gente deve ter, um alerta que irmão X nos traz, para quem, identificando os sinais do desânimo em nós, logo possamos investir em tratá-los, em recompor-nos para a caminhada. Até entendendo que desânimo, se pensarmos aqui etimologicamente, né, na palavra, na origem da palavra, ânimo, o ânima vem do latim, significa alma. Desânimo, esse prefixo, né, muito comum no português, no sentido de uma desconexão, né, ou a falta de algo. Então, o desânimo seria que, como uma falta de alma, uma falta de conexão, de aprofundamento com a nossa alma, com nós mesmos, com os nossos propósitos, com os nossos sentimentos mais íntimos, quando a gente vai, às vezes, se descuidando disso, não cultivando, não regando, como seria de se esperar, a nossa alma, às vezes a gente vai entrando nesse estado de aridez espiritual, a gente vai entrando nesse estado de desconexão com nós mesmos, e aí a gente vai sentindo essa falta de sentido, de força, de ânimo, que é preciso tenhamos diante das lutas da vida. Então, a gente já vai começando a compreender que a construção do bom ânimo, dessa força orientada para o bem, porque isso seria o bom ânimo, né? Não é só ânimo, é um ânimo orientado também para o bem, um ânimo inspirado para o que é bom, orientado para o que é bom. Um dos caminhos essenciais de desenvolvermos e mantermos essa força, essa chama bem viva em nós, está justamente no cuidado com o nosso mundo íntimo, no estudo de nós mesmos, no zelo, né? No cultivo dos nossos sentimentos, no aproveitamento do que temos recebido de Jesus, para que também não venhamos a deixar-nos levar por essas influências, que muitas vezes se antepõem como obstáculos à nossa marcha, e às vezes até nos convidam a caminhos dolorosos,
ou a lamentáveis enganos, como a própria deserção da existência corpórea. Então é preciso a gente esteja muito atento a esses sintomas para que possamos, com o Evangelho, nessa análise, nesse mergulho, nessa reconexão com nós mesmos, sob o amparo de Jesus, o grande médico das almas, para que a gente consiga recompor-se, fortalecer-se e voltar com novo vigor, nova inspiração à caminhada que nos está proposta. Mas para a gente aprofundar ainda mais essa reflexão sobre o bom ânimo, e aqui com um detalhe, né? Com Jesus, essa foi a temática, inclusive, que nos foi proposta, vamos ver o que o próprio Mestre nos trouxe a respeito, num diálogo muito bonito, muito tocante que nós temos no livro Boa Nova. Essa que é uma pérola espiritual produzida por Chico Xavier em trabalho conjunto com o nosso querido irmão X, né, com Humberto de Campos, e que nos fala desses bastidores do Evangelho, que nos traz informações inéditas, que nos faz sentir mesmo de volta um pouco aqueles tempos, como que caminhando ali com Jesus e com os discípulos durante a sua missão pública, durante a sua estada entre nós. Então, uma obra extremamente valiosa, de certo modo, até um complemento, um apêndice, né? Um anexo valiosíssimo do próprio Evangelho, trazendo-nos informações inéditas e reflexões extremamente profundas. E lá no capítulo de número 8, nós temos uma reflexão que Humberto de Campos compartilha conosco justamente a respeito do bom ânimo, identificando ali o caso de um discípulo, um dos que formavam o colégio apostólico, que se via nessa luta, desanimado, desalentado um pouco com a caminhada, diante das dificuldades, diante dos empecilhos que encontrava. Já estava ele encantado, né, fascinado com a proposta do Evangelho, com a proposta do reino de Deus, sobre a qual Jesus tão corriqueiramente falava em suas pregações, né, em suas jornadas de ensinamento aos discípulos que o acompanhavam, mas ele, ao mesmo tempo que sentia essa esperança em relação a um horizonte novo que se lhe abria, em si e ao redor de si, via ainda tantos traços de sombra que acabava se deixando tomar por uma certa tristeza, por uma certa melancolia. Estamos falando de Bartolomeu, né? Esse discípulo de Jesus, também conhecido como Natanael no Evangelho, né? Às vezes aparece com o nome de Natanael, mas é o mesmo Bartolomeu aqui. E Humberto de Campos nos narra, então, um diálogo entre ele e o mestre a respeito dessas questões. Um diálogo que a gente pode muito bem trazer para a nossa vida e nos sentirmos aqui como ele, a dialogar com Jesus. Especialmente aqueles corações que talvez se encontrem nesse momento mais sombrio, com o horizonte mais nebuloso, com esse desalento no coração, que a gente possa buscar em Jesus esse amigo com o qual podemos conversar. Toda vez que ao Evangelho nos direcionamos, toda vez que essas obras chegam até nós, que falam sobre o Evangelho, que trazem aspectos, bastidores do Evangelho, toda vez que ouvimos aqui, ou melhor, lemos as falas de Jesus, em verdade é como se nós próprios estivéssemos a dialogar com Ele, com esse amigo com quem sempre podemos contar. É preciso nunca esqueçamos disso. Ainda que todo o amparo do mundo venha falhar, nós temos um amigo com o qual sempre podemos contar. E não qualquer amigo, né? Todos os amigos, obviamente, são valiosos, mas aqui nós temos o amigo por excelência, o coração, a força, a esperança de nossas vidas, que é Jesus. Então, certa feita, ele percebeu essa condição de Bartolomeu, essa melancolia e tudo mais, se aproximou dele, fez ali uma indagação
E então Bartolomeu abriu seu coração, dizendo: não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Às vezes, nós temos causas mais identificáveis de nossas tristezas, de nosso desânimo. Outras vezes, parece que não. Nos recordamos aqui daquela mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a melancolia. Às vezes é um anseio indefinido, é mesmo uma saudade do mundo espiritual, de algum ser amado, do qual talvez não nos recordamos aqui, porque, né, nesta encarnação não estivemos com ele, mas é um ser querido que está no mundo espiritual. Então o espírito às vezes sente essa melancolia também como um fruto ou um resultado da própria encarnação, pelas limitações que a vida na matéria impõe. O espírito sente-se saudoso das maiores possibilidades do mundo espiritual. Então, em nossa vida, vez por outra, nos veremos com essas tristezas, aquelas de origem mais identificável, outras nem tanto. É preciso, no entanto, olhar para elas, conversar com elas, trazer a elas a luz do Evangelho, a luz da esperança. Jesus mesmo tem uma fala muito bonita no Evangelho, quando nos diz para convidarmos os pobres, os estropiados a um banquete. Óbvio que podemos entender num sentido também da assistência material, mas num sentido espiritual, convidar os nossos sentimentos estropiados, os coxos, os mancos, as nossas emoções ali em desalinho, convidá-las ao banquete do Evangelho. É preciso sentarmos na mesa da reflexão, junto delas, da análise, do autoconhecimento, para as nutrir com a luz de Jesus. E aí ele continua: só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além, nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Embora as grandes mudanças no mundo desde então, sobretudo no cenário exterior, no desenvolvimento material, ainda vemos, em boa parte do mundo, o triunfo aparente do crime, o jogo das ambições, que fatalmente resultará mais cedo ou mais tarde em derrota, a colheita dos desenganos, que em verdade é a visita da verdade. Mas ainda encontramos esses elementos mesclando as luzes e as bênçãos, as belezas desse planeta com esses tons de sombra. É a característica ainda do nosso mundo, um mundo de contrastes. Temos progredido moralmente desde então, enquanto coletividade, enquanto humanidade? Sim. Mas não foi um progresso, talvez, tão marcante como tenha sido, como foi. Isso é plenamente reconhecível, né? O progresso material. Mas, ao ouvir falar de um reino que não era deste mundo, ao projetar, digamos, o seu olhar para além simplesmente da estreiteza deste mundo material e dos sentidos materiais, Bartolomeu como que sentiu uma nova esperança, como que sentiu uma nova força, né? Um revivecer de ânimo em si. No entanto, ainda assim, oscilava, porque não entendia ele que, sim, o reino de Jesus não é deste mundo. Mas Jesus não disse que um dia esse reino também não se dará neste mundo, né? Jesus não disse que esse reino seria só do outro mundo para sempre. Um dia também esse reino haveria de se estabelecer aqui. Um dia também, quando os corações já refletissem internamente esse reino, este mundo também seria uma expressão desse reino de paz, desse reino de amor. Então, num primeiro momento, ainda não compreendendo todo o alcance da proposta do Evangelho, ele sentia essa esperança por algo que estava longe, por algo que era impalpável, mas em relação ao mundo que o cercava, ainda tão cheio de problemas, sentia ele uma certa repulsa, sentia ele uma resistência. Como se entendesse que aquele mundo
em que estava, de modo nenhum tinha vínculo com o mundo do qual Jesus falava. Não compreendendo ainda que este mundo, cheio de problemas, de lutas, de dores, é em verdade o grande campo de experimentação, de treinamento, de educação para que venhamos a alcançar esse reino e então venhamos a trazê-lo também para cá. E é isso, sobre isso, que Jesus vai conversar com ele, ajudando-o a ver de maneira diferente os aparentes entraves da vida, os obstáculos, as dores, as lutas, não mais como algo a se lamentar, não mais como algo pelo que se lamentar apenas, não mais como algo que apenas nos entristeça, mas antes como algo que encontra em nosso olhar, em nosso coração, uma nova compreensão, como processos de educação, como prenúncios de felicidades, de libertação ainda desconhecidas, na medida em que nos propomos a passar, a superar, a bem aproveitar essas experiências. Então ele ainda não conseguia fazer essa conexão entre as lutas e os desafios do mundo e o reino de felicidade, de paz, que mais tarde encontraria. Para ele, este mundo era aqui somente para passar, para suportar as dores e as lutas, esperando então depois esse reino vindouro, esse reino de paz. Esquecendo que, na verdade, estamos nesse mundo para, desde já e aqui também, começar a implantar esse reino, que haveremos mais cedo ou mais tarde encontrar em nós. E então que Jesus traz as valiosas reflexões em resposta a esse coração, em resposta, de certo modo, a nós outros, que nos vemos aí envoltos em tristezas, às vezes desanimados com o cenário moral da humanidade, desacreditados até do porvir, do futuro da humanidade. Muitos corações entram nesse estágio. Nós, espíritas, é preciso não venhamos a fazer parte desses que entoam o coro da descrença ou da desesperança acerca da humanidade. Se não acreditarmos nas potencialidades da humanidade, como acreditaremos em nossa própria potencialidade de mudança? Em nos mostrando as coisas de tão mais alto e em nos ajudando a ver o processo, o Espiritismo nos ajuda também a encontrar essa esperança firme, né, inquebrantável, mesmo que os cenários morais ainda do mundo sejam tão marcados pelo aparente triunfo do crime, porque Bartolomeu ele fala triunfo do crime, mas é um aparente triunfo do crime. Ele fala jogo das ambições, mas é um jogo que sempre leva à derrota. Ele fala em colheita de desenganos, mas em verdade é a visita da verdade cada desengano. Então, ele não conseguia ver o cenário todo. Como ele se fixava só no triunfo do crime, no jogo das ambições e na colheita dos desenganos, pensava ele que a sombra sobrepujava os anseios do bem. Mas, em verdade, aquilo tudo é processo educativo, porque os que se envolviam nisso logo voltavam ao mundo ou encontravam experiências que os faziam repensar, reajustar-se perante a lei. E aí Jesus então dirá, com serenidade, né, com brandura, o apóstolo se encontrava quase em lágrimas, abrindo o seu coração. Jesus diz, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, alguma boa notícia não produzir alegria? Gente, isso é tão importante, porque nós somos discípulos da Boa Nova e também do Consolador. Como então apresentarmos para o mundo desesperançados e desconsolados? Claro que existirão momentos. Estamos ainda construindo essa estabilidade com Jesus. Oscilamos. Mas é preciso façamos o esforço que estiver ao nosso alcance, uma vez que o nome do Evangelho e do Espiritismo estão empenhados em nossas vidas, para que não sejamos essa contradição. Discípulos da Boa Nova, mas tristes, desesperançados.
Aprendizes do Consolador, mas desconsolados, desanimados. Não faria sentido. É preciso sejamos nós mesmos a mais viva propaganda da mensagem que apregoamos. Se a nossa vida não reflete essa esperança, essa alegria da Boa Nova e esse consolo do Consolador, por mais falemos de espiritismo, por mais nos digamos espíritas, o alcance da nossa ação, da nossa influência benéfica, enquanto fermento que somos convidados a ser, ou enquanto sal da terra, será ainda muito limitado, muito estreito, porque o espiritismo não nos tem, nem a nós mesmos, transformado, ou não tem cumprido o seu intento, o espiritismo e a boa nova, nem nós mesmos. Então, a nossa doutrina, Bartolomeu, é do Evangelho, da boa nova. Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. A esperança, gente, é muito fundamental. É a luz do cristão, dirá Emmanuel. Alcino, por sua vez, dirá que viver sem esperança é o maior de todos os males. No entanto, a esperança tem que caminhar de mãos dadas com o bom ânimo para a realização. Porque não há como conceber esperança inerte. Esperança deve traduzir-se em movimento. É esperançar, que significa agir esperando ou esperar agindo, para que então a nossa esperança não seja somente sonho ou utopia, mas traduza-se em realização, ainda que diminuta, ainda que singela dentro de nossas possibilidades. Mas não há como dissociar a esperança dessa força, desse vigor para a realização. Então, isso que ele disse, fazes bem em mantendo a esperança, porque é uma das finalidades do Consolador, desvelar-nos horizontes novos, também o Evangelho, mostrar-nos o horizonte, o futuro que nos espera a todos. Mas não adianta somente para esse futuro olhar, nos emocionar e então quedarmos simplesmente a esperar esse futuro, que será por alguém construído, por alguém trazido. É preciso nos movimentemos para chegar a ele ou para trazê-lo ao presente, convertendo-o em realidade na nossa vida. E Jesus vem então como um sopro divino para a humanidade, e depois a voz ou as vozes dos imortais também, reacender essa chama em nós. Dos propósitos mais íntimos, dos anseios mais profundos do Espírito que somos. Aquela ânsia de comunhão com o divino, aquela sede de infinito e de imortalidade que todos trazemos, mas que às vezes permanecem abafadas pela matéria, pela rotina, pelas ilusões. Jesus é um sopro de vida nova em nossas vidas. O Evangelho, o estudo do Evangelho é um hausto, é um respirar profundo, é um adquirir de novas forças. Assim como respiramos para realizar, o Evangelho será essa nossa respiração, inflamando novamente o nosso coração. Aliás, isso nos faz recordar o próprio Livro dos Espíritos, na questão 621, 621A, quando Kardec pergunta sobre a lei divina, dizem-nos os Espíritos que ela está em nossa consciência, então Kardec perguntará, mas se ela está em nossa consciência, por quê? Vieram os Espíritos, por que vieram missionários em todos os tempos nos falar dela? Ou nos relembrar dela? E os Espíritos respondem, porque os homens a esqueceram e a menosprezaram. Deus quis que ela lhes fosse lembrada. É isso. Jesus veio acender essa chama do divino em nós, que às vezes mantém-se ali tremulante, frágil ao sabor das ventanias do mundo. Agora uma chama vigorosa, um facho luminoso, mantido, sustentado pelo espírito de renúncia, pela força, pelo oxigênio do amor, pelo combustível da abnegação. Essa sim, uma chama capaz de manter-se
ativa, de manter-se viva, mesmo em meio a tempestades. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Então Jesus disse-nos de fato que o seu reino não é deste mundo, para que não tivéssemos qualquer ilusão, para que não associássemos o seu reino às ideias que nós tínhamos até então e até hoje de reinos no mundo, baseados em poderio político, financeiro, em uso da violência, em status, em nome, em títulos. Jesus quis deixar bem claro que o seu reino não tem nenhuma associação com isso. O seu reino não pode ser visto em aparências exteriores, medido em números, analisado por meio de títulos, referências, rótulos, não. É uma realidade espiritual a construir-se dentro de cada indivíduo e somente visível pelos olhos do Espírito, pelo discernimento espiritual. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, com essa afirmação, não diz que o seu reino também não se faria na terra um dia. Pelo contrário. Como que deixa implícito que, uma vez construído esse reino na generalidade dos corações na terra, naturalmente ele há de se estabelecer no mundo também, para os que aqui mourejamos. Quando não mais o mal encontrar guarida em nossos corações, os vícios e as paixões, que são as grandes causas de aflições para a humanidade terrestre, o nosso planeta tornar-se-á também um paraíso. Porque, refletindo o paraíso conquistado ou construído por cada espírito, na medida em que se dispõe a seguir o modelo que nos foi ofertado, que é Jesus. Então, o que Jesus veio fazer ou fez quando esteve entre nós, o que os espíritos têm feito desde o advento do Consolador, é novamente assoprar essas brasas que estavam ali semi-apagadas. É novamente trazer um novo influxo de oxigênio à chama tremulante da velhinha que por ora somos, para que venhamos a crescer em potencialidade, em iluminação, em irradiação, tornando-nos fachos, mantidos pelo amor de Jesus, orientando não somente os passos de nós próprios, mas também dos outros que conosco têm caminhado. Isso é o bom ânimo, a alma que irradia, a alma que se faz viva, a alma que contagia, porque mais unida ao amor do Cristo, ao amor de Deus, aos propósitos sublimes da vida. Por isso, Emmanuel dirá que Jesus veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus. Essa é a grande missão do Evangelho. Ligar-nos à lâmpada do coração, que às vezes ali está frágil ainda, oscila muito, apaga, acende, criar uma conexão em que ela se mantenha cada vez mais acesa e cada vez mais potente. Por isso, tantas vozes a nos falar de Jesus, a nos falar do Evangelho. Encarnadas, desencarnadas, vozes da imortalidade, vozes de nossos irmãos de caminhada, que relembram-nos a mensagem da boa nova, para que em fidelidade a ela estejamos felizes, alegres, embora talvez as lágrimas, embora talvez imersos em imensas lutas, mas com um olhar que transparece confiança, com um olhar que sabe-se o que demonstra felicidade pela possibilidade de reajuste, de quitação, de aprendizado, de renovação. E para que, morejando nas lides do Consolador, possamos de fato estar consolados para consolar. Porque só haveremos de dar o que já possuímos, o que já possuímos. Por isso ele continua dizendo aqui, né? Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? De que um dia esse reino também há de se estabelecer aqui?
O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. E essa é uma questão que muitas vezes nós identificamos em nossa experiência material. Como que nos sentimos esmagados, né? Sufocados pelo montante de coisas ainda a mudar na humanidade. A gente olha assim os noticiários, a gente vê os horizontes morais, os cenários espirituais da Terra e vê, gente, quanta coisa ainda para ajustar, quanta sombra ainda, né? Quanta queda moral. Mas essa é a visão equivocada. Diz Jesus aqui, primeiro, olha para o seu coração e vê o quanto está ao seu alcance realizar algo, fazer algo de melhor. E então essa nova perspectiva, partindo de si para o mundo e não do mundo para si, é que te dará esperança, porque em vendo em você mesmo que as coisas podem ser mudadas, que você hoje é um pouco melhor do que era ontem, ou há um ano, ou há 10 anos, isso há de nutrir, então, a sua esperança e o seu ânimo para trabalhar também pelo mundo. Pelo mundo. Vendo em ti, em sua vida, o quanto tem sido alvo da misericórdia, né? Objeto de auxílio da misericórdia do alto, você há de compreender, então, que essa misericórdia não falta nem faltará para ninguém. E que, se ela é tão abundante em sua vida, assim o será para todas as outras e para o mundo também. Isso, então, vai nos fortalecendo. Quando nos fixamos excessivamente nos imensos problemas do mundo, esquecidos de nós, os imensos problemas do mundo como que nos esmagam. Nos levam, muitas vezes, ao desânimo, ao desalento. Mas quando olhamos para nós, identificando os problemas, mas também reconhecendo o chamado e as imensas possibilidades, quando vamos vendo as sementinhas aos poucos florescerem, darem frutos de paz em nosso coração, então olhamos para os problemas do mundo com uma nova perspectiva. De insolúveis passam a ser perfeitamente solucionáveis. De incontornáveis passamos a identificar os caminhos, as veredas antes não vistas, por meio das quais conseguiremos contorná-los. E assim sucessivamente, partindo de nós, florescendo primeiramente na alma, da ideia de ânimo, ânima, o cultivo da alma, a alma que floresce, a alma que frutifica, isso é ânimo, então teremos o que ofertar ao mundo, as flores e os frutos da nossa própria produção. Assim, animados, cheios de alma, de vida em nossa realização, em nossa alma, estaremos aos poucos transmitindo também esse ânimo, um ânimo voltado para o bem, aos outros corações. Por isso Jesus conclui esse parágrafo. Mas venho de meu Pai cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Então, aqui temos uma chave. A quantos a receberem de coração. A questão é que muitas vezes, e em outras experiências ao longo dos séculos, assim tem sido, né, em outras existências nossas, temos recebido a mensagem de Jesus, mas não no coração. Temos a recebido no intelecto, na memória, profundamente conhecedores de suas palavras, exímios discutidores, debatedores em torno de suas lições, mas ainda não criando um receptáculo propício em nosso coração, não limpando o vaso do nosso coração para, de fato, recebê-la sem contaminá-la, sem remover, né, as suas imensas potencialidades, sem deturpar a sua influência. Isso me faz lembrar um texto que está no livro Jesus no Lar, né, de Neio Lúcio. Lá no capítulo de número 3, Jesus está na casa de Simão Pedro, conversando com algumas pessoas sobre o evangelho, né, sobre o reino. E aí uma das senhoras que ele estava pergunta: Senhor, o seu reino me enche de esperanças. No entanto, é tão grande a luta
que eu vejo dentro de mim, é tanta dificuldade que às vezes a gente parece desanimar assim. E Jesus então pergunta para ela, acho que é Sara o nome dela, Sara, o que você faz para viver? E ela dizia então que fazia queijos, né? Utilizava ali as cabras e tal, para poderem fazer queijos. E Jesus então pergunta, e qual a primeira providência que você toma para garantir aí o sucesso da produção? E ela, é preciso limpar, né, higienizar muito bem o recipiente. Caso contrário, o leite azeda e aí perde-se toda a sua funcionalidade, né, toda a sua potencialidade para fazer os queijos. E Jesus então complementa assim também nosso coração. O leite aí é uma figura da revelação do alto, da mensagem dos benfeitores, da mensagem do evangelho, mas o vaso é o nosso coração. Às vezes queremos receber a mensagem de Jesus sem o cuidado de limpá-lo, de identificar o azedume que ali está, o vinagre das emoções menos felizes, e aí, naturalmente, ou a sujeira, né, que vamos acumulando das paixões, os detritos da revolta, do ciúme, da mágoa, e aí, em caindo a revelação sobre nós, ela até pode ser recebida, mas não propriamente no coração. Ela até pode encontrar já guarida no intelecto, na memória, mas no coração, quando ela lhe chega, ela ainda se contamina e perde toda a sua capacidade transformadora. Da importância desse olhar para nós e ver o que estamos sentindo. Identificados os primeiros sinais de desalento, de desânimo, ou de mágoa, ou de ressentimento, olhar com atenção e tratá-los à luz da oração, à luz do evangelho, à luz do serviço no bem, à luz das leituras que nos edificam, à luz daquilo que nos possa renovar. É preciso alijar, remover do coração, do recipiente, tudo aquilo que venha contaminar a mensagem de Jesus, para que a boa nova em nós não se faça tristeza, nem o consolador falta de consolo. É o que Paulo se esforçou tanto por fazer, né? Ele, quando, depois da decepção ali, né, da triste experiência com seu pai, quando o pai o abandona, ou lhe coloca naquela difícil circunstância, né? Ou Jesus ou ele, o pai. E Saulo mantém-se fiel a Jesus, entendendo o pai, mas enfim, profundamente triste. Ele sente-se muito desanimado. Ele sai ali meio sem rumo da cidade e acaba dormindo ao relento ali no Monte Tauro. E é quando ele tem então aquela experiência espiritual, né, com a sua noiva espiritual Abigail e também o irmão Estevão, ou Gesiel. E é quando ela traz para ele aqueles 4 verbos, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Mas em determinado momento do diálogo de ambos, ela diz, mas por que desanimar se a tarefa está apenas começando? É preciso, Saulo, acrescenta ela, que remova do vaso do seu coração toda a posca dos enganos terrestres, para que o Cristo possa preenchê-lo de claridades imortais. É como se ela estivesse dizendo exatamente isso, Paulo. Enquanto você não olhar essas emoções e sentimentos e remover de uma vez isso, a água viva do Cristo não poderá preenchê-lo com essas claridades imortais, do ânimo, da esperança. Por isso, base fundamental do bom ânimo é o autoconhecimento, é essa higienização do mundo íntimo, porque então as fontes que jorram do alto por meio da inspiração, por meio das leituras, encontrarão sempre um coração aberto, disponível, e assim nos comunicarão toda a sua força, sem perderem essa capacidade pelas sujidades, né, pelas impurezas que muitas vezes vamos conservando. E aí, mais adiante, na continuidade, né, da reflexão, Jesus diz assim, a vida terrestre, Bartolomeu, é uma estrada prodigiosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação,
de uma palavra humilde é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Como nos dizer Jesus, por meio do diálogo com Bartolomeu, que é essencial para que o ânimo não nos falte na caminhada, que acendamos outras luzes. É em compartilhando as luzes que temos recebido, o aporte do mais alto que até nós tem chegado, que a gente vai mantendo a chama acesa. É por transportar adequadamente o perfume que aquele vaso segue sendo utilizado para transportá-lo. É por manter-se acesa fielmente em meio à escuridão que a vela segue sendo utilizada. Assim também, para que não nos falte combustível, para que não nos falte inspiração, é preciso mantermos ativos, em movimento, para que a vida possa então fluir por meio de nós, mantendo bem acesa essa chama do ânimo, da esperança em nosso coração. Por isso ele continuou: em geral, os homens abusam desse ensejo precioso, para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as jornadas mais ásperas, a colheita dos espinhos, as paradas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas, os infrutíferos labores. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Ou seja, pela sobreposição à vontade divina, pela rebeldia, pela inconformação, pela cegueira, pelo fechamento diante da vida, pela ausência da humildade, que é a abertura da alma à fecundidade, à renovação, o espírito vai se tornando desanimado, desconectando-se de si, dos propósitos, vai caindo nesse estado de estagnação, nesse estado de desalento. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Ou seja, fixam-se nos problemas, na sombra, e não na imensidade de recursos que nos cercam. Fixam-se muito em si, no seu eu, no meu eu, para mim, e esquecem-se dos desígnios divinos a expressarem imenso amor e perfeita sabedoria. E aí, uma última indagação ainda de Bartolomeu. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas ainda uma dúvida: o Evangelho pede de nós fortaleza permanente? E aí a resposta de Jesus é essencial. A verdade não exige, transforma. O contato com o Evangelho não é imposição, é renovação, é transformação, para que então o bom ânimo, a alegria, a esperança não sejam resultado de força impositiva, mas antes um desabrochar da alma, o encontrar de uma nova natureza, de uma nova espontaneidade a partir do processo, da disciplina, da continuidade que resulta então nas flores e nos frutos. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades de cada dia. Se esses elementos, se esses ingredientes aí estiverem, e o Evangelho for entendido mais do que imposição ou simples convenção, simples rotulação, mas antes processo, caminhada, jornada, aprendizado constante, eis então que não faltará em nós essa chama viva e acesa no coração do bom ânimo. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Vislumbrando, portanto, muito além, com a sublime luz da esperança, mas que se faça em nós essa luz também, o vigor da realização da construção, com o bom ânimo, para que não seja a esperança simplesmente um sonho, simplesmente o esperar. Que possamos meditar nisso, alinhando o nosso ser, o nosso sentir ao Evangelho, reconhecendo o que vibra, o que há em nosso coração, limpando
despojando o vaso, o recipiente sublime do nosso coração, de tudo aquilo que possa ainda contaminar a água viva, portadora de claridades imortais para o nosso ser. E Jesus não nos há de faltar, com esse sopro renovador, mantendo sempre bem acesa e bem viva em nós a chama do bom ânimo para a caminhada redentora. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos. Sigamos firmes a espalhar por onde passamos a esperança. Muita paz a todos.